Salve, família palmeirense! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, aquele espaço dedicado ao nosso Verdão, onde a gente fala com coração e com informação. O papo de hoje tá quente, e tem muita coisa acontecendo nos bastidores do Palmeiras. Então se ajeita aí, porque vem atualização sobre reforços, mercado, bastidores e até seleção brasileira envolvendo o jogador do Verdão. Bora começar com um assunto que movimentou bastante as redes na noite passada. De acordo com informações que circulam entre os bastidores, o Palmeiras fez uma consulta pelo atacante Derick Lacerda, jogador que pertence ao Cuiabá e atualmente está emprestado ao Sport. O curioso é que o atleta está afastado do elenco pernambucano. Muita gente achou que o afastamento tinha relação com algum problema de indisciplina, mas não é bem assim. Fui atrás das informações, e o que se comenta é que o Sport decidiu afastar todos os atletas que não pertencem ao clube, principalmente depois de praticamente aceitar o rebaixamento para a Série B do ano que vem. A diretoria optou por preservar apenas os jogadores que têm contrato com o clube, já que os emprestados não trariam nenhum retorno financeiro no futuro. Por isso, o Derick acabou entrando nessa lista. Na atual temporada, o atacante marcou 14 gols e vinha sendo um dos principais nomes do time até esse afastamento. É um jogador interessante, com boa presença diária, força física e aquele estilo brigador que o torcedor gosta. Agora, o que chama atenção é o Palmeiras de olho nesse nome. Ainda não há proposta oficial, é bom deixar claro, mas a sondagem existe, e o Verdão buscou informações sobre a situação contratual do atleta. E aí eu quero saber de você, torcedor, o que acha dessa possibilidade? Derick Lacerda vestindo verde em 2026, seria uma boa? Deixa aí sua opinião, porque é sempre legal entender o que o torcedor pensa sobre esses possíveis reforços. Enquanto isso, fora das quatro linhas, o diretor de marketing do Palmeiras, Everaldo Coelho, confirmou que existem duas propriedades de patrocínio disponíveis na camisa do Verdão neste momento, a barra traseira e o espaço externo da manga. Segundo ele, já há 6 ou 7 empresas interessadas, e as negociações estão acontecendo. O clube inclusive estuda abrir novas áreas de exposição, como a barra frontal e até os meiões, caso surjam propostas realmente vantajosas. Ou seja, o Palmeiras segue forte também no lado comercial, buscando maximizar as receitas e manter o clube financeiramente sólido. Essa estratégia é importante, porque o Verdão vem se destacando como uma das instituições mais equilibradas do futebol brasileiro, tanto em campo quanto fora dele. E por falar em destaque, é bom o torcedor ficar de olho no que vem acontecendo com Alan. O garoto, que tem sido um dos grandes nomes dessa reta final de temporada, está chamando atenção lá fora. O jornal AS, da Espanha, fez uma matéria enorme sobre ele, chamando o meia de diamante. O texto elogia o Palmeiras, dizendo que o clube se tornou uma verdadeira fábrica de talentos, citando as vendas milionárias de Hendrick, Estevão, Vitor Reis e Luiz Guilherme, e colocando Alan como o próximo da lista. Segundo a publicação, ele é um jogador completo, capaz de atuar tanto como meio ofensivo quanto mais recuado, mostrando versatilidade e maturidade incomuns para alguém de apenas 21 anos. O garoto realmente vem jogando demais, e não é exagero dizer que se tornou uma peça fundamental no time do Abel Ferreira. Mas mesmo com o Palmeiras tranquilo, é bom ficar atento. O jogador já foi sondado por clubes da Premier League, e como a janela europeia está chegando, pode ser que surjam propostas grandes em breve. O contrato dele vai até o fim de 2029, com reajuste salarial recente, o que dá ao Verdão uma boa segurança, mas a gente sabe como é o mercado. Quando um clube europeu decide investir, as cifras são pesadas. O próprio Abel brincou outro dia dizendo que evita elogiar demais o Alan nas coletivas para não chamar a atenção dos olheiros lá de fora. Faz sentido, né? Porque todo elogio do Abel parece ecoar na Europa. Então, Palmeiras, fica esperto com esse diamante aí, porque ele pode brilhar tanto que vão querer levar. E enquanto o assunto é destaque internacional, olha quem voltou ao noticiário europeu também, Vitor Roque. Durante essa data FIFA, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, comentou sobre o atacante, e as palavras dele foram fortes.
Disse que o Vitor vem jogando muito bem, marcando muitos gols e que está em um momento muito melhor do que quando estava no Barcelona. Ele chegou a dizer que o atacante é um dos nomes que podem brigar por uma vaga na lista final da Copa do Mundo. Imagina só, o Tigrinho disputando o Mundial de 2026 representando o Palmeiras e o Brasil? Seria o auge de uma história de superação e confiança. E o próprio Vitor Roque falou sobre isso em entrevista coletiva. Ele comentou que voltar ao Brasil e vestir a camisa do Palmeiras não foi um passo atrás, como muitos disseram. Pelo contrário, foi uma escolha certa, porque aqui ele voltou a jogar feliz, a reencontrar o bom futebol e a confiança. O resultado tá aí, convocação, gols e destaque internacional. E não dá para negar que o Palmeiras também acertou ao apostar nele, mesmo depois de um início complicado. O investimento foi alto, mas o retorno tá sendo maior ainda. Agora, sobre aquele episódio da postagem após o Choque Rei, em que ele publicou a imagem do tigre caçando veado, o jogador também se pronunciou. Disse que foi apenas uma brincadeira, sem qualquer conotação ofensiva, e que jamais teve intenção de ofender ninguém. Ele afirmou que está tranquilo, que entende o barulho, mas que confia na defesa do clube e acredita que tudo será resolvido. Mesmo assim, eu confesso que ficaria um pouco mais cauteloso, porque a gente sabe como funciona o Tribunal Esportivo. O STJD tem pego pesado em algumas situações, e qualquer brecha pode gerar punição. Os advogados do Palmeiras já estão em ação para garantir que ele não seja suspenso, e caso aconteça, devem tentar o efeito suspensivo para evitar que o atacante desfalque o time nessa reta final de temporada. Enquanto isso, o elenco segue se preparando para o clássico contra o Santos. O Palmeiras ainda tem duas atividades marcadas antes do duelo na Vila Belmiro, às 9 horas da noite. O Abel vai definir o time titular nos próximos treinos, mas o clima é de confiança total. O grupo sabe da importância desse confronto, não apenas pelos 3 pontos, mas também pelo peso histórico do clássico. Enfrentar o Santos na Vila nunca é fácil, mas o Verdão chega com moral, embalado pelas boas atuações recentes e com jogadores vivendo um ótimo momento técnico. E é isso, torcedor. O Palmeiras vai se movimentando em todas as frentes, mercado de transferências, bastidores, jovens talentos chamando atenção na Europa, atacante brilhando na seleção e um clássico pesado batendo na porta. Tudo isso mostra o tamanho do clube e a fase que o Verdão atravessa. Ainda vem muita coisa por aí, e o torcedor pode esperar dias agitados. O Palmeiras está mais vivo do que nunca, dentro e fora de campo, mostrando por que é uma das potências do futebol brasileiro e latino-americano. E o clima no Verdão continua quente, torcedor. O Palmeiras não para, e as movimentações dos bastidores seguem intensas enquanto o time entra na reta final da temporada. Abel Ferreira tem usado esses dias de treinamento para ajustar detalhes importantes, principalmente no sistema ofensivo, que ganhou novas opções e vem mostrando mais variações de jogo. O treinador sabe que esse momento é decisivo, que qualquer ponto perdido pode custar caro, e por isso vem cobrando intensidade máxima. O elenco, por sua vez, demonstra foco total. Jogadores como Rony, Endrick e Vitor Roque vêm trabalhando com muita seriedade, e quem acompanha de perto fala que o clima nos treinos está leve, mas com aquele espírito competitivo que o Abel tanto gosta. Nos bastidores, a diretoria também não dorme. O assunto reforços continua rondando a academia, e o nome de Derek Lacerda segue sendo comentado entre os torcedores. Apesar de ainda não haver proposta oficial, a comissão técnica teria aprovado o perfil do jogador. Derek é aquele atacante que incomoda as defesas, gosta do confronto físico, finaliza bem e tem presença diária. É o tipo de atleta que pode ajudar o time em partidas travadas, especialmente no Brasileirão, onde jogos truncados exigem força e persistência. O Palmeiras vem estudando o mercado com calma, sem pressa, mas com um planejamento muito claro, reforçar pontualmente com jogadores que cheguem prontos para contribuir. E falando em planejamento, o setor de marketing do clube segue trabalhando para aumentar as receitas e fortalecer o caixa. As negociações com empresas interessadas em estampar a camisa estão caminhando, e pelo que se comenta nos bastidores, 2 novas parcerias podem ser anunciadas ainda antes do fim da temporada.
A gestão do Palmeiras tem sido elogiada justamente por isso, por conseguir equilibrar o futebol com a parte financeira, o que se reflete diretamente dentro de campo. É esse equilíbrio que permite ao clube investir em jogadores jovens e promissores, manter uma estrutura de alto nível e disputar títulos com frequência. Enquanto a parte financeira se ajeita, o futebol mostra resultado. Alan continua sendo o nome mais comentado do elenco. O garoto impressiona não só pela técnica refinada, mas pela personalidade que demonstra em campo. Joga como se tivesse 10 anos de experiência profissional. Na última partida, mais uma vez foi um dos melhores, participando diretamente das jogadas ofensivas e ajudando na recomposição. A torcida já abraçou o menino, e a imprensa internacional continua acompanhando de perto. Clubes ingleses seguem observando, e a tendência é que em janeiro cheguem propostas tentadoras. Mas o Palmeiras já se protegeu, renovou o contrato, aumentou a multa e segue firme na intenção de mantê-lo pelo menos até o fim da próxima temporada. Abel Ferreira, inclusive, tem elogiado o comportamento do jogador nos bastidores. Alan é descrito como um jovem disciplinado, que escuta, aprende e executa o que o treinador pede. Esse tipo de postura é fundamental para se consolidar num time competitivo como o Palmeiras. E é por isso que o técnico português confia tanto nele. Quando um treinador do nível do Abel confia num garoto, é porque ele realmente vê potencial para ser protagonista. Outro que vem roubando a cena é Vitor Roque. Desde que voltou ao Brasil, o atacante reencontrou o bom futebol e virou peça-chave no sistema ofensivo. As declarações de Carlo Ancelotti sobre ele mexeram com o torcedor, e não é para menos. O treinador da seleção brasileira dizendo que ele pode estar na lista final da Copa do Mundo mostra o tamanho da recuperação que o jogador teve. E o mais bonito é ver como o próprio Vitor reconhece o papel do Palmeiras nisso tudo. Ele falou abertamente que o clube devolveu a alegria de jogar futebol, que o ambiente e o apoio do torcedor foram fundamentais para retomar a confiança. Isso mostra que o Palmeiras, além de revelar talentos, também recupera carreiras. Mas claro, não dá para falar de Vitor Roque sem citar a polêmica da postagem após o clássico. O atacante garantiu que tudo não passou de uma brincadeira, que a imagem foi apenas uma forma descontraída de comemorar a vitória. Mesmo assim, o assunto segue repercutindo e pode parar no Tribunal Esportivo. Os advogados do Verdão já se mobilizaram, preparando a defesa e buscando garantir que ele não seja punido. O clube confia numa absolvição, mas se houver punição, vai tentar o efeito suspensivo para evitar desfalques. O clima é de cautela, mas com otimismo. Enquanto isso, a preparação pro clássico contra o Santos segue firme. O Abel tem algumas dúvidas na escalação, principalmente no meio-campo, onde existe disputa por posição. Jogadores como Zé Rafael, Gabriel Menino e Richard Rios estão sendo testados em diferentes formações, e o treinador deve decidir apenas na véspera. A ideia é manter a equipe equilibrada, com intensidade e posse de bola. O Santos vem de uma fase complicada, lutando para se manter na Série A, mas clássico é clássico e a gente sabe que dentro de campo tudo se iguala. A Vila Belmiro deve estar lotada e o ambiente promete ser quente. O Palmeiras entra pressionado por resultados, mas também motivado, sabendo que uma vitória pode significar muito na briga pelas primeiras posições. E o torcedor quer ver exatamente isso, um time que imponha respeito, que jogue com raça e que não se intimide fora de casa. O Verdão tem elenco para isso e vem mostrando maturidade nos jogos decisivos. Abel Ferreira tem falado muito sobre foco e equilíbrio emocional. Ele quer que o time saiba sofrer quando necessário, mas que também tenha coragem para se impor. É esse estilo que transformou o Palmeiras numa potência dos últimos anos. Um clube que não depende de um único jogador, mas de um sistema que funciona, de uma engrenagem bem ajustada. E quando todos entram na mesma sintonia, é difícil parar. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Nos bastidores do futebol europeu, um comentário recente de Carlo Ancelotti sobre o Palmeiras tem gerado um verdadeiro burburinho. A fala do experiente treinador italiano, hoje no comando da seleção brasileira, não passou despercebida, e a imprensa europeia já repercute cada palavra com entusiasmo e certo mistério.
Reconhecido mundialmente como um dos grandes nomes da história da bola, Ancelotti não costuma falar sem intenção, e isso só aumentou a curiosidade sobre o que ele quis realmente dizer. Segundo fontes próximas, o italiano teria feito elogios sutis à estrutura do clube paulista, à sua capacidade de formar jogadores e ao estilo de jogo que tem chamado atenção até fora do Brasil. A declaração, ainda que em tom de conversa casual, acendeu rumores de uma possível atenção maior de clubes europeus sobre o mercado sul-americano, com o Palmeiras no centro das discussões. Alguns veículos já especulam que Ancelotti, conhecido por sua visão estratégica e histórico vitorioso em diferentes ligas, estaria sondando talentos ou mesmo estudando a filosofia de trabalho do clube como inspiração para suas próximas decisões na seleção. Entre os analistas, a interpretação varia. Há quem veja uma simples admiração de um treinador experiente, e outros que acreditam que isso pode sinalizar um futuro interesse mais concreto, seja na contratação de jovens promissores ou na observação de métodos de gestão esportiva. A comparação entre clubes europeus e sul-americanos sempre rende debate, e quando um nome como Ancelotti se envolve, a repercussão é imediata. Nas redes sociais, torcedores do Palmeiras celebram o reconhecimento internacional, enquanto fãs do futebol europeu tentam decifrar se há algum recado velado sobre futuras transferências ou mudanças táticas. O fato é que a fala do técnico italiano, mesmo breve, reacendeu o interesse por um mercado que historicamente desperta curiosidade, jogadores que brilham no Brasil e logo se tornam cobiçados na Europa. E com Ancelotti mencionando diretamente o Palmeiras, o clube entra em uma espécie de radar global, algo que raramente acontece de forma tão direta. Entre especulações sobre talentos, metodologias e possíveis observações de treinadores, o burburinho continua, com a certeza de que cada palavra do Cavaliere Omri, Oficiale OSI, ex-volante e mestre em estratégias vencedoras, é cuidadosamente analisada. O que começou como uma simples fala em entrevista ou conversa acabou se transformando em pauta em jornais e portais internacionais, reforçando a aura de mistério e admiração em torno do Palmeiras e de sua relação inesperada com o nome de Carlo Ancelotti. No mundo do futebol, onde rumores se espalham mais rápido que gols, esse comentário promete alimentar discussões e teorias por muito tempo. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!